E agora sim, vamos lá para a nossa resenha esportiva Gabriel Luterbach, que a gente sai ali de campo com Elias Arruda e vem aqui para o nosso estúdio para falar de futebol e falar de goleada do Mengão. Bom dia, Bárbara, bom dia, pessoal de casa. Vamos falar sobre o Flamengo, que jogou ontem contra o Maringá e venceu por 8-2. É isso mesmo, não tem nada errado, essa chuva de gols. Vamos conferir como é que foi esse jogo. Pedro marcou 4 dos 8 gols da vitória do Flamengo. O primeiro foi de cabeça após cruzamento de Everton Cebolinha. O segundo foi após passe de Gerson. O terceiro após receber passe de cabeça de Vidal. E o quarto e último do atacante também após passe de Vidal e chute no meio do gol do goleiro do Maringá. Flamengo 8, isso mesmo, 8, Maringá 2. Gabriel, pelo visto então, que estava realmente faltando no Flamengo é comando. Exatamente, o Sampaoli, que já acertou o time do Flamengo, dá para poder observar as mãos do técnico comandando o Flamengo. E aí vamos destacar outro jogador que mudou da água para o vinho, né, que é o Gerson. Gerson, que já tinha trabalhado junto com o Sampaoli no Olympique de Marseille, na França, e agora voltou a jogar muito bem. Foi um dos destaques dessa partida, assim como o Pedro, né, que fez 4 gols. Mas falar sobre o Pedro, já estive vendo molhado, porque realmente é um cara diferenciado. E que está numa estabilidade, né, num nível altíssimo. Exatamente. O Gabriel, o Gerson, o Cebolinha e o Thiago Maia completaram o resultado. Fabrício Bruno e Bruno Lopes fizeram os gols do Maringá. Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, que fez o gol contra. O Flamengo abriu o placar logo ali aos 2 minutos. 18 minutos já tinha feito mais um gol. O Maringá chegou a descontar 2-1. E no segundo tempo abriu a porteira, né? Foi um baile do Flamengo. Então, 8-2 e mais 3,3 milhões na conta do Flamengo. E esse elenco impecável, Gabriel, fez o que a gente pediu na nossa última resenha, que é o quê? Não ficar segurando o placar, né? Conseguir ir lá, fez 1, fez 2 e não parou por aí, né? Foi também até 8, oitavo. Exatamente. A gente vai falar agora sobre o jogo do Corinthians. O Corinthians que venceu o Remo nos pênaltis e avançou, mas foi com emoção e com muita dificuldade. O primeiro gol do Corinthians já foi logo no primeiro minuto. Adson arrancou na ponta direita, cortou para o meio e chutou no cantinho do lado esquerdo. Golaço! No lance seguinte, quase que o Corinthians deixou o resultado da soma dos placares igual. Roger Guedes acertou o travessão. Depois disso, o Coringão encontrou dificuldade no jogo, ao mesmo tempo que o cronômetro andava. O Corinthians só foi empatar nos acréscimos aos 48 minutos em cabeçada de Roger Guedes entre os zagueiros do Remo. 2-0, Corinthians leva a decisão aos pênaltis. Leonan perdeu pelo lado do Remo e Roger Guedes converteu o último e decisivo, Corinthians classificado. Corinthians classificado e para matar o torcedor do coração fez gol ali nos extremos, né? No início e no final. Exatamente, foi um jogo que o Corinthians fez o gol logo no início e a gente achava que poderia reverter logo o resultado. Mas tirou o pé do acelerador, não sei se foi cansaço também devido à maratona de jogos, o Corinthians também está disputando a Libertadores. Calendário cheio. Mas a verdade é que o Corinthians parou e depois começou aquele abafa, finalzinho, aquela pressão toda. Teve essa chance aí com o Roger Guedes, fez o gol, logo depois teve essa chance com o Roger Guedes, mas depois foi só. E aí no abafo que o Corinthians foi achar o gol decisivo para poder levar para os pênaltis. E nos pênaltis tem um cara que faz a diferença, que é o Cássio. O Cássio já é o goleiro do Corinthians. É um gigante em todo sentido, Exatamente, né? já é o goleiro na história do Corinthians com mais pênaltis defendidos. São 28, não são poucos. E depois desse jogo, também repercutiu bastante a demissão do técnico Cuca, que ele pediu para poder sair devido à pressão enorme que ele está sofrendo por conta da condenação de estupro cometido pelo técnico em 1986 na Suíça. Então, desde que ele chegou ao Corinthians, devido à sua história, a torcida está bastante no pé, bastante satisfeita, pressionou bastante e aí o Cuca pediu para poder sair do Corinthians. Então, o Corinthians vai buscar um novo técnico, lembrando que fim de semana já tem derby, então o Corinthians precisa agir rápido, ainda mais que já tinha demitido o Lázaro, achou o Cuca, ficou apenas 2 jogos, sofreu muita pressão e saiu de novo do Corinthians.
Então o Corinthians em busca de novo técnico. Os jogadores abraçaram ele, né? Foi uma situação ali sentida, né? Exatamente. É uma situação realmente complicada. A gente, como jornalista, aprendeu a absorver o Cuca. Ele foi condenado por estupro em 1986, então nós jornalistas esquecemos de falar sobre isso, absorvemos, a sociedade absorveu o Cuca, mas agora a torcida do Corinthians reviveu essa história e por conta disso o Cuca foi bastante pressionado até ele ser demitido, lembrando que o Cuca foi condenado na Suíça e por conta disso aqui no Brasil não se falou muito sobre isso. É realmente uma situação bem complicada, toda essa história, né, todos os envolvidos. E veio à tona, né? Veio à tona, exatamente. Uma história bem triste, ainda mais para a vítima que sofreu abuso do técnico, ex-técnico do Corinthians. Vamos falar agora sobre o Santos, porque o Santos venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0 e classificou, mesmo não jogando bem, mas já tem sido de praxe no time santista. O Santos venceu o Botafogo de São Paulo com gol de cabeça, mas poderia ser mais. Marcos Leonardo perdeu cara a cara com o goleiro. Messias quase repetiu a dose. Marcos Leonardo, de novo de fora da área, arriscou mais uma vez. Até o Botafogo tirar o fôlego dos santistas com o gol do Robinho nos acréscimos, mas foi anulado pelo Bandeirinha. Placar final: Santos 1, Botafogo de São Paulo 0. E Santos, esse time tão clássico, jogando mal de novo. Exatamente, é por conta também de já ter assegurado a vaga no primeiro jogo, já tinha vencido por 2-0, então a situação do Santos realmente já era mais cômoda e o Santos não jogou ali para poder vencer a partida e já estava por si só satisfeita. Outra chuva de gols foi no jogo do América Mineiro contra o Nova Iguaçu. O América Mineiro venceu por 5-0 e com a maioria, aliás, com os 5 gols no segundo tempo. Vamos conferir. O América Mineiro foi mais um a golear na terceira fase da Copa do Brasil. O placar foi só construído na etapa final. Mikael fez o primeiro. Everaldo fez o segundo. Aloísio, o Boi Bandido, fez o terceiro. Felipe Azevedo, o quarto. E Aloísio fechou a goleada. América Mineiro 5, Nova Iguaçu 0. Goleada, hein, Gabriel? Exatamente, esse jogo foi curioso, porque até ali aos 30 do segundo tempo, a partida estava 2-0 e depois dos 30, acho que o time do Nova Iguaçu também sentiu cansou, fisicamente, né? Exatamente, e o time do América Mineiro soube aproveitar, com destaque aí também para o Aloísio, o Boi Bandido, autor de 2 gols, fazendo a festa aí da torcida do Coelho. Vamos mostrar os jogos de outros jogos também que aconteceu nessa quarta-feira e depois a gente já engata nos jogos de quinta-feira. Então vamos começar aqui, quarta-feira o Atlético Mineiro empatou por 1-1 contra o Brasil de Pelotas, assim como o Palmeiras também empatou contra o Tombense. No jogo de ida, eles venceram e por conta disso também avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na terça-feira, vamos mostrar aí também, o Fluminense venceu o Paysandu por 3-0, repetiu o placar de ida, no total 6-0 aí para o Fluminense, e o São Paulo venceu ali tímido o Ituano, mas o necessário para poder também avançar de fase. E hoje tem mais bola rolando, tem Bahia contra a Volta Redonda, Botafogo contra Ipiranga, o Botafogo que venceu o jogo de ida por 2-0, então tem uma vantagem muito boa jogando agora dentro de casa para poder confirmar e seguir de fase, e também tem ali o Bahia que venceu o primeiro jogo por 2-1 e agora joga em casa também para poder confirmar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Ou seja, jogo não vai faltar, né, Gabriel? Exatamente, fim de semana já tem Campeonato Brasileiro, então são bastante jogo, né? É até difícil acompanhar. Tá difícil, mas aqui na resenha você acompanha com a gente. Obrigada, viu, Gabriel? Até mais, Bárbara.